Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula, como as outras aulas que virão aqui mais pela frente, né, serão subsídios das atividades que eu estou passando para que vocês possam suscitar o conteúdo que era do passado, né? Então a gente vai começar com a nossa primeira aula que fala sobre matemática básica, né? Então a gente vai rever aqui alguns conceitos dentro de algumas questões de maneira ampla, né? Então, sem mais delongas, a gente vai aqui para a primeira questão. A primeira questão, ela trata sobre uma questão de fração, né? Aonde eu tenho numeradores e denominadores. Eu vou dar uma breve explicação aqui em cima, né, no espaço vazio, e aí a gente vai resolver as questões. Então, deixa eu dar uma minimizada bem aqui, né? Vou ajeitar aqui. Ótimo. Então, turma, a gente tem, por exemplo, aqui na primeira questão, uma questão que fala sobre frações, né? Então, eu tenho, deixa eu dar uma ampliada aqui na tela. Eu tenho, por exemplo, uma fração. E aí, professor, o que eu preciso lembrar na hora de resolver uma fração, né? Tem alguns conhecimentos prévios por trás dessas frações que eu quero que vocês entendam. Então, para a gente começar do zero, mesmo do zero, eu tenho dois elementos que são fundamentais em uma fração. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o numerador e o denominador. Então, o numerador é sempre aquele número que está acima da minha barra de divisão. E o denominador é o que está abaixo. Lembre-se dessa regra. Numerador, o que está acima, denominador, o que está embaixo. Mais à frente, a gente vai falar apenas nessa nomenclatura de numerador e denominador. É isso que eu quero que vocês saibam a partir de agora. Numerador e denominador, né? Numerador, o que está em cima, e denominador, o número que está embaixo. Bom, essa primeira questão aqui de fração, ela tem uma característica específica. Eu quero que vocês observem aqui. A gente ainda não vai começar na resolução dela, apenas a análise. Deixa eu descer aqui um pouquinho a tela. Certo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, nessa questão, aqui em cima o numerador, por exemplo, e aqui embaixo o denominador. Numerador, denominador, numerador, denominador. Como nós vimos agora há pouco, ali em cima, né? Vou até descer aqui, vou colocar aqui embaixo, numerador e denominador embaixo. Então, o que a gente tem? Nessa questão específica, o meu denominador, ele possui o mesmo valor nas três frações, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui 2 terços, mais 4 terços, menos 11 terços, né? Então, reparem que o denominador, o número que está embaixo, é o mesmo. Nesse tipo de fração, ela é muito mais simples, ela é muito mais facilitada a resolução. Olhem só como é que a gente vai, deixa eu só passar uma borrachinha aqui, como é que nós vamos fazer para resolver esse tipo de fração aqui. Aqui em cima também. Pronto. Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de fração? Eu vou passar uma barra aqui, ó. Pronto, aqui, imagina aqui uma barrinha. E aí, quando eu estiver com denominadores, ou seja, esses valores que estão embaixo da fração, todos esses valores forem iguais, vocês podem fazer o seguinte: se todo mundo é igual a um denominador, vocês vão repetir esse mesmo valor no resultado. Aí eu vou colocar aqui, se é 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, aqui também vai ser 3 no resultado final. Agora, o que a gente vai fazer? Apenas as operações com os valores que estão dos numeradores, ó, quem está aqui em cima, que é o número 2, aí eu vou repetir os sinais, mais 4, menos o número 11. Pronto, eu agora preciso apenas resolver essa minha expressão dos valores que estão em cima, para depois encontrar o meu resultado. E aí eu vou fazer aqui, por exemplo, o cálculo, né? Igual, vou continuar aqui, eu vou passar uma outra barra aqui, só mesmo para continuação, e vou colocar aqui o número 3. Eu vou fazer 2 mais 4 é 6. Então vai ficar 6 menos... Opa, deixa eu só mudar aqui, que é menos ao invés de mais. Aqui menos, tirar aqui. 2, aí mais 4, 6, menos 11, né? Então, eu tenho, por exemplo, 6 menos 11. E a gente pausa para um outro ponto importante que vocês precisam saber
nesse trabalho de matemática básica são as regras dos sinais, né? Aí alguém deve estar, por exemplo, se perguntando, professor, mas eu não lembro direito como é que é essa questão de regra de sinais. Eu falo agora, mas a gente vai trabalhar bastante isso com relação a todas essas atividades. Eu tenho que observar para eu saber qual é o sinal que vai prevalecer no resultado, quem é que vai realmente ser o resultado. Eu tenho que observar qual é o maior valor. E aí eu vou observar qual é o maior valor entre esses dois números que eu estou analisando e eu vou empregar e eu vou observar qual é o sinal do maior valor. Olha só como é que a gente vai fazer aqui, ó, um parêntese básico para essa questão. Eu vou mudar de cor aqui, só mesmo para exemplificar. Aí, deixa eu mudar aqui, eu vou botar bem aqui embaixo. Isso aqui é só um parênteses para a gente continuar ali. A gente não está falando da mesma questão. Eu tenho, por exemplo, 6 menos 11. Eu vou analisar qual desses dois valores é maior. Com certeza é o 11, né? Então, o 11 aqui é maior. O sinal que acompanha o número 11 é o sinal negativo. Consequentemente, o sinal da resposta vai ser negativo. Ah, professor, então acho que agora eu entendi. Então, isso quer dizer que eu tenho que observar o sinal do maior valor e colocar isso no resultado? Sim. O próximo passo é pegar o maior valor e subtrair do menor. 11 menos os 6 vai ser 5. Então, nesse caso aqui, o resultado é menos 5. Então, lembre-se da primeira regra quando a gente vai falando sobre regra de sinais. Isso apenas com adição e subtração. É o seguinte, eu vou observar entre os dois valores quais são os maiores, né? Se, por exemplo, nesse caso eu coloquei aqui 6 e 11. 11 ele é bem maior do que 6. Então, qual é o sinal que acompanha o número 11? É o sinal negativo. Eu já coloquei no sinal negativo. Depois é só fazer a subtração do maior para o menor. Então, vamos lá aqui completar ali a nossa questão. Esse aqui foi só uma explicação rápida, só para a gente retornar a resolução da nossa questão. Então, por exemplo, aqui na minha fração, eu teria 6 menos 11, e aí eu vou observar quem é maior dos dois. Consequentemente, é o 11, vou botar aqui o sinal de igual, e o 11, quem acompanha o sinal dele é o sinal negativo, então vai ficar menos, aí eu vou fazer o maior menos o menor. 11 menos 6 será 5. Eu vou ter aqui 5 dividido por 3. Então, essa é a resposta da primeira questão. A gente demandou um pouco mais de tempo para explicar a questão por inteiro. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com a segunda questão, que já dá aparente aqui para vocês, mas eu vou dividir isso em vários vídeos para que fique uma resolução mais fácil para vocês, né? Então, a gente vai concluir agora essa primeira questão e daqui a pouco eu resolvo a segunda questão com algumas novas propriedades.